Aí. Antes de tudo, Raimundo, eu gostaria de te apresentar. Então, esse é o meu amigo Raimundo. Nós trabalhamos na última avaliação da quadrienal, na CAPES. Foi muito interessante o nosso trabalho. Esse grupo acabou fazendo um GT fora do GT da CAPES, né? E a gente tem trabalhado em colaboração. Inclusive, eu já fui para o Rio Grande do Sul também, né? Eu tinha um papo com a turma dele e agora ele veio conversar com vocês sobre inteligência artificial na educação. Então, o Raimundo é doutor em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, do campus Visconde de Graça, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, ex-coordenador geral de Tecnologias da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, coordenador da Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, desde 2010, coordenador do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas do Campus Pelotas, Visconde da Graça, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, coordenador geral dos projetos do ProEdu, membro do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação do município de Pelotas, líder do grupo de pesquisa do CNPq, Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão na Educação, pesquisador do Observatório de Políticas Públicas em Educação Profissional, atua em ensino, pesquisa e extensão, com ênfase em tecnologias da educação, métodos e técnicas de ensino, políticas públicas para a educação básica e educação profissional, científica e tecnológica, acessibilidade e inclusão. E tá no chimarrão lá também. E tem muita coisa. Ah, ele gosta de chimarrão, né, Raimundo? Ó. Raimundo, meus alunos são todos seus. Se são todos meus, eu quero todos aqui em Pelotas comigo, então. Bora pra cá. Desliga o som, senão volta pra dentro. Buenas. Começo agradecendo o convite. É uma satisfação muito grande quando eu tenho a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, alguma experiência que eu construí e as oportunidades que aparecem de eu poder dividir um pouco de conhecimento com vocês, é algo que me deixa muito feliz mesmo, tá? E espero que as informações que eu traga aqui nessa conversa, elas façam sentido para vocês, tá bem? A encomenda que a Joyce me trouxe foi uma encomenda para nós conversarmos sobre inteligência artificial e especificamente inteligência artificial aplicada à educação. É um tema que está fervilhando, muita coisa acontecendo e muita coisa recente, de muita relevância, está surgindo e muito provavelmente em um espaço muito curto de tempo, esses últimos avanços da inteligência artificial vão impactar cada vez mais a vida da pessoa comum, da pessoa que acha que a inteligência artificial é algo distante de si. Bom, então meus agradecimentos aí pela oportunidade de estar com vocês. Vocês estão num programa de mestrado, é isso? Hein, Joyce? Sim, dedinhos. Estão me escutando bem? Levante o dedinho aí. Perfeito. Minha voz tá boa? Estamos ouvindo super bem, Raimundo. Ah, perfeito. Então tá. Então eu me comunico aí por sinal. Quando eu tiver alguma dúvida, o pessoal me sinaliza com um dedinho para cima ou para baixo aí, tá? Pois bem, e tem alguns alunos meus aqui também, Joyce, tá? Tu vais ver uns nomes aqui que eu acho que não são nomes aí da tua galera. Carol Ribeiro é bolsista do ProEdu, e tu já fizeste uma ênfase aí no início
em relação a informações do Proedu, e o Proedu está lá no finalzinho da minha apresentação, vou trazer alguma coisa sobre ele. A Daniela Vergara está aí também, a Daniela Vergara é minha orientanda, é aluna do nosso programa de mestrado, minha orientanda. A Carol é aluna do nosso programa de mestrado e bolsista do Proedu. O Gustavo, deixa eu ver quem mais aí, deem um oi aqui pelo chat, o Gustavo, o Robson e mais alguém aqui são alunos do ensino médio técnico subsequente, são bolsistas do Proedu também, aqui do campus, Joyce. Então, o pessoal pediu para acessar, tu tinhas me liberado aí a possibilidade de trazer algum aluno ou bolsista para assistir. É um tema que é de interesse deles também, que a gente vem explorando em algumas abordagens nos projetos aqui, e eles acabaram pedindo para vir participar da conversa. Já tem a nossa tela inicial, aí, o primeiro slide da apresentação. Eu vou construir um raciocínio com vocês para a gente chegar no uso prático da inteligência artificial no nosso cotidiano na escola. Então, a minha proposta é fazer uma reconstrução histórica da área da inteligência artificial, falar sobre algumas aplicações da inteligência artificial no nosso cotidiano em geral e depois mostrar algumas coisas para vocês relacionadas ao uso da inteligência artificial específica na educação. Vou fazer uma pergunta para ti, Joyce. Eu acho que alguma coisa sobre eu já tenho, mas quem são os teus alunos aí? Quem é que está aí? Os melhores do mundo. Os melhores do mundo são os top 10. Os que ela nunca teve. Os 10 Você viu? bem nascidos do planeta. Não tenho dúvida disso, que são os melhores do mundo, não tenho dúvida. Mas a pergunta específica é assim, qual é o conhecimento que vocês têm de inteligência artificial? Pelo que eu perguntei antes, apenas 2 ou 3, né, que tem conhecimento, mas não muito. Conhecimento, assim, ouviram falar ou são usuários? Não, 3 já disseram, né? Você Já fez a dissertação inteira. Tá brincando. Tá, já tem dissertação pronta, feita só no chat GPT, isso? Já está defendendo em seguida? Agora? Eu vou arrumar o comitê de ética. Foi eu aprendi hoje. Mas a maioria tem que começar do zero. Vamos fazer o seguinte, assim, ó. Então, nós vamos passar por uma reconstrução histórica do que é a disciplina de inteligência artificial e dali eu dou os passos seguintes a respeito do uso do nosso cotidiano. Às vezes a gente acha que a inteligência artificial é algo muito distante da gente, na verdade, vocês vão ver que não, que a gente usa a inteligência artificial sem saber que está usando. Uma pergunta, quem é que compra pela internet? Alguém aí, levanta o bracinho, quem compra pela internet? Quase todo mundo, pelo jeito. Bom, o Clodogil aqui levantou o braço aqui também na sala virtual. Então, quem compra pela internet, por exemplo, Mercado Livre. Quem já comprou no Mercado Livre? Quem já comprou na Amazon? Quem já comprou no Shopee? Tá. Todos vocês, quando entram nesses sistemas, vocês vão buscar um produto e vocês não veem que vocês recebem recomendações de produtos similares ou recomendações de produtos que outros usuários que passaram por aquele produto buscaram outros, que uma trajetória de usuário, vocês já perceberam isso? Sim ou não? Sim, pois é. Esse comportamento dos sistemas de comércio eletrônico usa uma técnica de inteligência artificial. Então, por mais distante que parecesse a nossa vida comum da inteligência artificial, vocês vão notar que a inteligência artificial hoje ela nos cerca, né? Desde os nossos aparelhos telefônicos, por exemplo, quem usa aparelho Android tem no seu aparelho o Google Assistente. O Google Assistente é uma inteligência artificial com
vocalização e a gente conversa com a inteligência artificial para executar comandos nos computadores Androids, ou em sistemas que usam os recursos do Google para Smart House. Não, a Smart House já não é uma coisa tão distante assim, por exemplo. Tem alguém aí que tem Alexa? Não? Bom, quem usa Alexa, o Clodogil diz que usa o Google ali. Quem usa Alexa usa uma inteligência artificial que tem diversas finalidades e várias possibilidades, por exemplo, controlar dispositivos das casas que estão conectados na rede Wi-Fi de vocês. Buenas, isso aí eu vou falar mais para frente. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tá? A nossa linha do tempo, ela começa lá em 1943. 1943, dois pesquisadores publicam um artigo. Esse artigo ele tem aí o nome em inglês, A Logical Calculus of the Ideas Imminent in Nervous Activity, ou seja, eles estavam buscando, esses dois pesquisadores são psicólogos, neurocientistas, aí é o início da neurociência, na verdade, eles buscavam explicar o comportamento dos neurônios do nosso cérebro. Tá? Não trouxe aqui para essa apresentação, mas tem um outro artigo chamado As We May Think, de um cara chamado Vannevar Bush. Vannevar Bush também era um psicólogo. Nesta época, o pessoal da psicologia andava publicando artigos com teorias sobre o funcionamento cerebral. Tá? Por exemplo, um exemplo muito prático dos resultados que foram oriundos dessas primeiras pesquisas na década de 40 e 50, é algo que a gente usa para tudo hoje. Tá? Não sei se vocês têm consciência de que os computadores que nós usamos hoje são a representação do funcionamento que se tinha, do entendimento que se tinha sobre o funcionamento do cérebro nessas décadas de 40 e 50. O computador atual, ele tem origem nas ideias do Vannevar Bush. Computador atual, o que é o paradigma atual da computação, ele tem um espaço de armazenamento no computador, um espaço, recursos de processamento de informação e os nossos hardwares, que são os nossos dispositivos de entrada e saída de dados. Esse modelo de funcionamento de cérebro é o modelo que se entendia por funcionamento de cérebro em 1940, a partir do primeiro artigo que foi publicado, esse artigo que eu comentei com vocês, As We May Think, que numa tradução livre do inglês é algo como nós podemos pensar ou como nós pensamos. E aí, nesse artigo, ele explica mais ou menos o que se tinha de possibilidade de entendimento de cérebro com as tecnologias que existiam naquela época. E para os pesquisadores da época, o nosso cérebro tinha compartimentos, tinha um pedaço, uma parte do cérebro que era responsável pelo processamento de informações, uma parte do cérebro que era responsável pela interpretação de dados de entrada pelos nossos sentidos, uma parte do nosso cérebro guardava as informações. Hoje a gente sabe que não é mais assim. A memória ela está dispersa por todo o cérebro, todo o nosso cérebro processa informações e existem partes do cérebro que processam com mais intensidade algum tipo de informação, mas o nosso cérebro todo funciona integral. Então, não existe mais esse entendimento, na verdade, se ultrapassou os limites do entendimento que se tinha naquele período de 1940 e 50, e a gente está indo para um novo paradigma de entendimento do funcionamento do cérebro, que é a computação quântica. Tá? Vocês têm ideia de como fica armazenada a memória no nosso cérebro? Sim ou não? Sim? Alô, câmbio? Mais ou menos? Não? Sim, mais ou menos. Tá. Bom, não é como a gente tem hoje no computador, um HD que guarda as informações em um local específico.
né? Não é assim. Antigamente se achava que era uma parte do cérebro que era responsável por isso, que estava tudo dentro de gavetinhas num lugar específico do cérebro. Bom, antigamente a gente entendia que o cérebro funcionava de forma binária. Um neurônio recebia informação ou bloqueava informação. Logo, o funcionamento atual do computador também representa o funcionamento dos neurônios ou o entendimento que a gente tinha naquela época. A informação passa por um neurônio ou não passa, ou seja, é um código binário, sim ou não, aberto ou fechado. E aí, dentro da rede de neurônios, as informações transitavam através dos neurônios abertos ou fechados. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Os neurônios eles têm estados de energia e eles podem ocupar um estado de 0 até 1 e todas as fases intermediárias do estado de energia de forma infinita. Um neurônio ele pode estar mais excitado eletronicamente ou menos. Então, digamos que entre 0 e 1, ele pode estar 0,01, 0,02, ou 0,1, ou 0,5, ou 0,7, em nível de excitação eletrônica. E aí passa mais informação ou menos informação. Não vamos entrar muito nos detalhes, até porque não é minha área de especialidade, mas é mais ou menos isso. Então, a computação quântica hoje, ela entende que uma informação ela pode estar armazenada a partir de um padrão de estados de energia de uma malha de elétrons. E é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. Quando a gente tem um gatilho específico que recria o padrão de estado de energia eletrônico de uma malha de zilhões de neurônios, aquele estado traz uma memória. Entenderam mais ou menos a metáfora que eu usei? Faz sentido? Sim. Bom, essa é a computação quântica, que ainda não chegou para o usuário civil como nós, mas as pesquisas estão indo nesse sentido. Tá? Então, tudo começa em 1943, com a publicação deste artigo, desses dois caras, do McCulloch e do Pitts, e do outro artigo que eu não trouxe, o As We May Think, do Vannevar Bush, e as coisas começam a avançar na computação e na inteligência artificial. Um segundo artigo de um cara muitíssimo conhecido, ele é tido como pai da informática e pai da inteligência artificial, é o Alan Turing. A primeira proposição do Alan Turing em relação à computação, ela é de 1950 e é nesse artigo. E essa imagem que eu trago para vocês é a capa de uma publicação impressa. E o artigo do Alan Turing é a primeira publicação que está no inciso 1 dessa capa aí. Computing Machinery and Intelligence. É isso aí. Computing Machinery and Intelligence. Computação, mecânica e inteligência. Aí ele faz uma descrição do que ele imaginava que poderia ser traduzido das ideias de como funcionava o processamento cerebral e como a gente poderia converter isso em uma máquina que representasse mais ou menos o funcionamento da inteligência humana. Vocês devem ter visto, talvez, concorreu ao Oscar como um dos, não sei se melhor filme estrangeiro ou se foi filme, a categoria principal do Oscar, que foi o Jogo da Imitação, de alguns anos atrás, que conta a vida do Alan Turing. Alguém assistiu esse filme? Assistiram? Eu assisti. Perfeito. Esse filme é bárbaro, né? Inclusive, ele mostra os primeiros computadores são mecânicos. Eu não sei em que faixa etária vocês estão. Eu tenho 50 anos, vou fazer 51 mês que vem. Na minha adolescência, quando eu comecei a viajar para ir curtir praia com meus amigos, eu peguei ainda estações telefônicas, centrais telefônicas que funcionavam com computadores iguais aos computadores que são representados naquele filme do Alan Turing. Não sei se vocês já viram uma telefonista de centrais telefônicas antigas que pegavam cabos e conectavam em conectores em
e iam fechando circuitos com os cabos, e aí fechavam uma ligação para uma outra central telefônica, acabavam passando a pessoa para uma cabinezinha telefônica para poder falar entre terminais telefônicos. Vocês já viram isso, experimentaram, viveram isso em algum momento da vida de vocês? Uma tia minha trabalhou com isso. E não era assim, ô Clodogil? Não era? E aquilo ali era um computador igual ao que o Alan Turing desenvolveu em 1945-50. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. O Alan Turing desenvolve um primeiro computador que tinha a finalidade de decriptografar as mensagens cifradas dos alemães, que era uma máquina chamada Enigma, e o Alan Turing criou um computador que decifrava as mensagens cifradas dos alemães. A história do filme O Jogo da Imitação conta uma parte da vida do Alan Turing naquele momento ali de 1945. Então, e os computadores eram aquilo ali, eram circuitos mecânicos e o cara ia mudando os circuitos através de conexão com cabos e o computador ia processando as informações baseadas nos circuitos que estavam definidos pelas conexões que se estabeleciam e a programação e o controle do computador se dava daquela forma. Então, as ideias do Alan Turing começam nesse artigo de 1950, que são resultados de trabalhos práticos que ele vinha produzindo na universidade sob encomenda das Forças Armadas Americanas. Um segundo marco vem logo depois desse artigo publicado pelo Alan Turing e começa a se constituir um grupo de pesquisadores que vão começar a desenvolver produtos tentando ir na direção de sistemas elétricos e eletrônicos. Este cara, Marvin Minsky, que acabou sendo um expoente importantíssimo e encerrou a carreira dele trabalhando no MIT, no laboratório o Media Lab, laboratório de mídia e inteligência artificial que o MIT criou. Esse cara foi o criador do Media Lab do MIT. Marvin Minsky, Jim Edmonds e outros pesquisadores que aparecem nessa outra foto aqui, fizeram com que surgisse a disciplina inteligência artificial no mundo. Isso acontece, para vocês verem como é um assunto bastante antigo, isso acontece em 1956. Tá o Marvin Minsky, que é o cara do meio desse grupo de 5 pessoas aí nessa foto. Aí já é alguns anos depois, provavelmente aí a data desse artigo aí é de 2006, provavelmente seja em 2006 esse artigo, resgatando o evento que eles promoveram em 1956, muito provavelmente seja comemorativo, 2006 para 1956, juntaram os velhinhos, que na época eram jovens e que fizeram o primeiro evento para discutir inteligência artificial no mundo. A gente avança aí para alguns outros fatos na linha de tempo relacionada à inteligência artificial. Então, o John McCarthy e o Hayes, eles desenvolvem aí algoritmos, já começamos a entrar na parte de informática propriamente dita. Eles desenvolvem algoritmos para fazer a representação formal do conhecimento, os rudimentos da informática, da inteligência artificial, são de 1966. Em 1975, o John Holland propõe um algoritmo genético, e vejam que todos os esforços da inteligência artificial e da computação relacionada à inteligência artificial tenta simular coisas biológicas. Então, o comportamento do cérebro, o funcionamento de sistemas biológicos são a inspiração para eles desenvolverem seus algoritmos e seus sistemas computacionais. Raimundo, o Gil tem uma pergunta, daí talvez fique muito para frente, então, Gil, você gostaria de fazer uma pergunta? Era só sobre para saber, o Claude Shannon, ele é aquele que enunciou a lei de Shannon, né? Me pegaste, assim, eu não tenho de cabeça os nomes de todo o grupo de pessoas que teve na origem da formulação da disciplina de inteligência artificial. Mas a gente tem vários outros, inclusive de outras áreas. O Chomsky foi um cara importantíssimo no desenvolvimento da inteligência artificial, que eu não cito aqui,
né? E vão ter vários outros autores que vão orbitar em torno desse grupo principal. Ali nós temos alguns outros nomes que eu não citei, mas aqui eu tenho o Moro, McCarthy, o Minsky, Selfrid e o Solomonov, né? Junto com eles tem uma cacetada de pessoas que estavam orbitando e fazendo pesquisa junto com eles. Realmente eu não consigo te trazer com propriedade todos os nomes que estavam orbitando e produzindo conhecimento nessa época aí. A gente vem com esses outros nomes. E eu pensei, obviamente, alguns fatos marcantes históricos para construir um raciocínio com vocês. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Mas se vocês transitam aí na área e são interessados no assunto, provavelmente vocês têm outros nomes que eu não vou citar aqui. Tá bem, Clodogil? Beleza, tranquilo. Se tiveres alguma contribuição e quiseres trazer para a gente, fica à vontade aí. A gente está num diálogo, numa conversa, tá? Eu perguntei porque eu em algum momento, no curso de automação industrial, eu estudei a lei de Shannon da comunicação. Só que não adentramos nos detalhes históricos, né? Mas me parece que é ele mesmo, né? Que ele desenvolveu uma lei que define a largura de banda, a relação entre largura de banda e velocidade. Muito provavelmente tenham contribuições que devem estar impactando as soluções que nós temos hoje em dia, tá? Então, e é um assunto assim que eu preparei, não me aprofundando em partes específicas da história ou em assuntos específicos, mas tem muita produção técnica e intelectual ao longo destas décadas que nos fizeram chegar onde a gente está. Com certeza, essa tua contribuição, esse autor e o conceito que ele desenvolveu fazem parte do estado atual, né, da contemporaneidade do que a gente tem hoje em relação à inteligência artificial. E a gente vai chegar lá. Bom, vejam só. Então, seguindo uma linha do tempo, eu trouxe alguns fatos históricos em produção intelectual, com artigos e produções técnicas intelectuais lá no início da década de 50 e 60, e depois uma ênfase que eu resolvi trazer para vocês, que as técnicas de inteligência artificial que foram sendo base para o desenvolvimento computacional sempre tiveram o amparo das ciências da natureza, que, se não me engano, o curso de vocês é dessa área, não é? De ensino de ciências naturais? Então, o link que eu queria fazer, trazer para vocês. E é fato, a biologia sempre foi a base do desenvolvimento das ciências da computação vinculadas à inteligência artificial. O nosso processamento cerebral, a nossa base cerebral, e o que se entende de como o cérebro funciona e como nossos sistemas biológicos funcionam. Sempre foram a base, uma representação computacional de sistemas biológicos. Tá? Bom, em 75, John Holland propõe um algoritmo genético, que é uma base técnica de busca baseada em evolução biológica. Outra questão do desenvolvimento da informática e da inteligência artificial, que é baseada em sistemas biológicos. Por exemplo, esta aqui é um algoritmo genético, aqui, aliás, desculpa, aqui um sistema de lógica de ordem superior, que é algo inerente ao ser humano, no nosso processamento mental. Aqui o desenvolvimento de um algoritmo genético que tenta representar o funcionamento biológico dos nossos sistemas do corpo humano. Aqui o Geoffrey Hinton e o David, vou falar com a pronúncia que eu imagino que seja Rumillard, tá? Propõe o algoritmo de retropropagação, que é uma técnica de treinamento para redes neurais, uma outra base em desenvolvimento computacional que tem por base sistemas biológicos. E a gente chega em algo que foi muito comentado na época, em 1997, a IBM desenvolveu uma inteligência artificial e propôs um desafio para o
cara que era na época o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, e o Deep Blue ganha do Kasparov em 97. Em uma sequência, se não me engano, de 7 partidas. Lá pelas tantas, teve algumas partidas que acabaram empatada e na sequência o Deep Blue consegue ganhar uma sequência consecutiva de 2 ou 3 partidas e vence o desafio de melhor de 7. Ganha do campeão mundial de xadrez. Logo, a inteligência artificial ela começa a superar a inteligência humana. Isso lá em 1997. 2011, a inteligência artificial Watson da IBM também, aqui o Deep Blue era da IBM, a IBM investe forte em inteligência artificial e tem soluções de inteligência artificial para serviços, para corporações e empresas. Existe um programa nos Estados Unidos chamado Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas, e eles colocam o Watson no programa Jeopardy e o Watson ganha o programa contra concorrentes humanos. Supera de novo a inteligência humana e a capacidade de armazenar conhecimento. Tá? Em 2016, o programa AlphaGo do Google derrota o campeão mundial de Go, que é um jogo de tabuleiro oriental, tá? E aos moldes do que aconteceu com Kasparov, uma inteligência artificial derrota um humano, campeão mundial em um jogo de tabuleiro. E 2020 surge o ChatGPT. ChatGPT todo mundo já ouviu falar, né? Sim? Tá. E aí em 2020 surge o ChatGPT 3 e a gente está agora no ChatGPT 4. Fiz um breve histórico até chegar no estado atual, como a inteligência artificial se encontra em fases de desenvolvimento. Então, o ChatGPT, o GPT é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela tem uma base de conhecimento prévio e ela aprende interagindo com essa base de conhecimento e com interações com humanos. Isto é um conhecimento generativo, ela gera conhecimento novo a partir da base de conhecimento que ela já tem. E tem pessoas que estão assustadíssimas com isso, talvez com razão. Tá? Vocês tem alguns exemplos de ficção científica em filmes de muitos anos atrás que acontece isso. A inteligência artificial ela começa a evoluir por conta própria e lá pelas tantas ela toma consciência de si e daqui a pouco ela não responde mais aos humanos e ela começa a controlar seus próprios caminhos. Acontece isso no filme 2001 Odisseia no Espaço, que é de 1969. Acontece isso no filme Exterminador do Futuro, que tem a Skynet, que toma conta da rede de mísseis atômicos e provoca a Terceira Guerra Mundial. E tem vários outros exemplos de filmes em que as inteligências artificiais acabam tomando controle da sua própria evolução. Buenas. Bom, vou trazer aqui alguns exemplos sobre a inteligência artificial no cotidiano da pessoa comum, no nosso cotidiano de pessoas normais. Então, onde é que a gente encontra hoje a inteligência artificial funcionando com bastante força? Sistemas de recomendação de sites em geral, normalmente sistemas de recomendação de sites de comércio eletrônico, mas tem algumas coisas meio bizarras que eu tenho certeza que vocês já experienciaram. Já aconteceu com vocês de vocês estarem falando com alguém sobre alguma coisa e vocês entram no computador ou no telefone e aparece a propaganda de alguma coisa que vocês estavam falando? Já aconteceu com vocês? Já. E não é casualidade. Os nossos dispositivos de telefone, eventualmente, eles habilitam a aquisição de áudio e ele escuta o que está acontecendo no ambiente. Isso vai para uma central de processamento que é usada por sistemas de inteligência artificial e de recomendação de conteúdo. E acontece isso, é fato. Onde é que e tem um limite entre ética da inteligência artificial e a ética das empresas, obviamente, invasão de privacidade e tudo mais, mas
quando a gente está usando os nossos dispositivos, quando a gente compra um telefone novo, no sistema operacional do telefone, a gente aceita um contrato de uso. E no contrato de uso, que ninguém lê, está previsto que eles podem eventualmente colher informações dos usuários, dos dispositivos móveis ou até dos computadores ou dos sistemas, por exemplo, dos sistemas Google. A gente autoriza isso e eles usam, a princípio, sem as identificações de dados sensíveis, por exemplo, como os dados pessoais da pessoa, mas esses dados eles são usados para que os sistemas de inteligência artificial, por exemplo, os sistemas de recomendação, eles se aprimorem a partir das informações que eles pegam da gente. Isso acontece de fato. Então, às vezes, a gente entra e faz uma busca no Google, por exemplo, esses tempos eu estava buscando pneu para o meu carro, fiz uma busca no Google, todos os sites e tudo que era navegação que eu fazia, pulava uma propaganda de pneu de carro, me oferecendo pneu para eu comprar. Por conta de uma busca que eu tinha feito no site, acabou vindo quase que uma roda viva. Eu praticamente fui engolido por pneus de carro a partir de uma busca que eu tinha feito atrás de uma possibilidade de compra online. E a nossa vida ela tem funcionado assim. Vocês devem estar experienciando coisas nesse sentido. Então, existe isso é uma realidade na nossa vida atual. Eu não sei onde é que isso vai parar, mas está acontecendo. Tarefas do dia a dia, por exemplo, usando a voz. A gente tem a Siri, quem tem o iPhone, né? O iPhone usa uma inteligência artificial que permite que a gente tenha acesso a todos os comandos do nosso telefone por comandos de voz. Então, tu conversa com a Siri, assim como a gente conversa com a Alexa. A Alexa é uma das outras imagens ali onde tem um tigrinho, é um dot point da Alexa. A imagenzinha das 4 à esquerda em cima são os dispositivos da Apple, com a Siri ativada, aquela bolinha com prisma, com prisma não, com aquele, parece uma, como é que se chama aquela coisa que acontece nos polos, me fugiu agora a palavra, estou completamente... Aurora Boreal? Aurora Boreal, parece uma Aurora Boreal, é o símbolozinho quando tu ativa a Siri nos dispositivos da Apple. O Google Assistente, que é o similar, o Google Assistente tu aciona por comando de voz dos recursos do Google e tu consegue conectar, inclusive, dispositivos na tua casa através do Google Assistente, por exemplo, Chrome e outros dispositivos Google, e dispositivos de terceiro que tem a conexão com os sistemas do Google. E aí a gente chega nas smart houses. Hoje não é mais complicado e nem caro tu teres, por exemplo, uma lâmpada que se conecta por Wi-Fi dentro da tua casa, tu pode acender e desligar lâmpadas usando a Alexa. É muito comum e não é mais impeditivo que a gente tenha recursos inteligentes dentro de casa. Está ficando cada vez mais barato. E a gente chega na culminância, vou indo já para o final da nossa conversa, depois para a gente poder abrir para o diálogo. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês e eu quero fazer algumas coisas operacionais aqui para a gente entender como é que, o mundo está brincando hoje com as inteligências artificiais dentro do ambiente educacional. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho bem à esquerda dessas 3 imagens, eu tenho o ChatGPT, e existem coisas bárbaras no ChatGPT que ele realmente pode auxiliar a vida do professor. Mas ele tem algumas coisas no mesmo sentido, no outro lado da moeda, que são ferramentas que o aluno vai usar para produzir os trabalhos que os professores pedem. E o ChatGPT faz praticamente tudo. Tá? Então, assim como a gente usa para o bem, a inteligência também está aí para cabular, né? Para fazer as coisas para quem ou não estudou, ou para, enfim, tá precisando um apoio, porque, seja lá qual o motivo, precisa ter pressa na solução do problema e a inteligência artificial vai resolver para o cara.
esse paradigma, assim, ó, a coisa está mudando dentro de sala de aula, tá? Então, tu consegue impedir que o aluno use o ChatGPT? Não vai conseguir impedir. Se tu pede um trabalho de pesquisa para o aluno fazer em casa, não tem como tu garantir que o aluno não esteja usando o apoio de uma inteligência artificial para produzir isso. Existem várias, o ChatGPT é a mais conhecida, tá? Então, de que forma que a gente vai lidar com isso? Não tem uma solução fácil, eu não tenho uma resposta pronta para dar para vocês, mas a gente vai poder conversar sobre isso. Mas tem as aplicações do bem, por exemplo, sistemas de recomendação. Essa imagem do meio é o Proedu. O Proedu usa técnicas de recomendação para sugerir conteúdo para um usuário que chegou em um conteúdo específico que ele queria. Vou mostrar para vocês funcionando. Então, eu estou buscando conteúdo sobre informática básica. Eu chego no conteúdo dentro do Proedu, ele vai me sugerir conteúdo complementar relacionado ao conteúdo que eu encontrei e relacionado a conteúdos que outros usuários que passaram por esse também buscaram. Aí é uma técnica de inteligência artificial do bem que vai ajudar o cara a realmente encontrar o que precisa e tem outras finalidades. Por exemplo, o cara construir uma trajetória, um percurso de aprendizagem baseada no apoio de uma inteligência artificial que pode recomendar percurso formativo para o cara. Isto que eu falei para vocês, a recomendação de percurso formativo está na plataforma irmã do Proedu, que é a Plaforedu. Essas duas plataformas são plataformas que são desenvolvidas pelo grupo que eu coordeno, são serviços que foram encomendados pela CETEC, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, e são plataformas que estão operacionais à disposição de qualquer usuário que chegue nelas. As duas são abertas, de uso irrestrito, tu não precisa te cadastrar e tampouco pedir permissão para nada, né? São plataformas que têm a filosofia de educação aberta e ciência aberta. Na Plafora Edu, vocês vão ter itinerários formativos e percursos formativos sugeridos para desenvolvimento de competências diversas para servidores públicos. No caso, aqueles 5 perfis que estão naqueles quadradinhos embaixo. O cara que está entrando no serviço público, o técnico administrativo em educação, o professor, o docente, o servidor que está em cargo gerencial e o cara que está se preparando para se aposentar e quer continuar a produzir, quer continuar ativo. Então, ele vai ter informações sobre como empreender depois que ele se aposentar. Eu vou minimizar aqui esta apresentação, vou abrir o navegador e vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, o ChatGPT. Deixa eu abrir o ChatGPT aqui. Vejam só. Eu não sei se vocês já se cadastraram e já entraram no ChatGPT. ChatGPT está aqui. Eu venho numa página inicial. Aqui eu já estou conectado. Eu não vou. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Essa é a página inicial do ChatGPT. Tu vai aqui em Traz ChatGPT. Ele te pede para te conectar. Tu faz um login no sistema. Ou tu pode usar os teus nomes de usuário do Google ou da Microsoft e tu te conecta direto. Eu ando me conectando com o usuário Google que eu tenho. E esse aqui é o meu espaço do ChatGPT. O que dá para fazer com o ChatGPT? O que dá para fazer com o ChatGPT? Por exemplo, a gente consegue pedir para o ChatGPT gerar conteúdo para uma disciplina. O que tu precisa saber do ChatGPT é como tu usa esse campo aqui embaixo, como é que tu escreve a coisa com uma qualidade boa para que o ChatGPT te responda com mais próximo do que tu realmente está querendo que ele te responda. Então, por exemplo, assim, para gerar conteúdo para uma disciplina, como é que eu poderia pedir para o ChatGPT me gerar o conteúdo para uma disciplina? Eu vou
eu deixei preparado aqui um prompt. O prompt, vocês vão escutar muito falar em prompt do ChatGPT. O prompt é o que tu escreve nesse campo de mensagem aqui do ChatGPT. Eu deixei preparado um prompt aqui para mostrar para vocês. Ó, eu quero criar conteúdo sobre o tema do início da Segunda Guerra Mundial para o ensino médio. Ele vai me criar o conteúdo, dei um enter, ele está começando a pensar e está aqui, ó. O início da Segunda Guerra Mundial é um assunto importante para o ensino médio, coisa e tal, e está começando a desenvolver o conteúdo para o que eu pedi para ele produzir, para minha disciplina, que é uma disciplina de história, um conteúdo específico de história, e ele está começando a produzir o conteúdo para mim. Acho que para vocês talvez a tela esteja pequena, vou botar um pouquinho maior aqui. Ó, mas ele está aí produzindo, escrevendo. Vai gerar todo o conteúdo sobre Segunda Guerra Mundial. Ó, e acabou. Conclusão: o estudo do início da Segunda Guerra Mundial é importante para o ensino médio. Agora vejam que ele me gerou uma quantidade de conteúdo razoável aqui como ponto de partida para o que eu pedi para ele. Mas eu poderia ainda ter outra interação com ele. Por exemplo, poderia pedir para ele criar conteúdo para uma aula de 80 minutos com objetivos e atividades para um segundo ano do ensino médio sobre o início da Segunda Guerra Mundial, onde se considera o impacto econômico no Brasil. Viram como eu complexifiquei? E eu poderia pegar esse meu prompt e ele vai me gerar um conteúdo para 80 minutos de aula com as considerações que eu pedi para ele. E se eu fizer isso, eu não vou disparar esse prompt, mas se eu fizer isso, ele vai me gerar minha aula para 80 minutos com os requisitos que eu passei para ele. Tá? Outra possibilidade de uso do ChatGPT. Por exemplo, criar tarefas e me criar a tarefa e já me apresentar a solução da tarefa que eu vou pedir para os alunos. Então, vamos ver o que eu poderia fazer aqui. Eu poderia, por exemplo, deixei um prompt pronto aqui, poderia pedir para ele criar um problema que considere a lei de Ohm, que é um assunto de física, para um curso para técnicos de informática. E ele vai me criar o problema. Criou o problema e está me desenhando a solução do meu problema. Estão vendo? Conseguem ver aí, pessoal? Sim, é possível. Vejam só o que ele faz. É assim, ó, se eu sou professor de física, beleza, eu saberia perfeitamente desenvolver. Eu não sou professor de física, eu não teria a mínima capacidade de bolar esse problema aí. Mas ele me bola o problema e ele me bola a solução do problema. Tá? Um circuito elétrico alimentado por uma fonte de 12 volts contém um resistor de 200 ohms. Qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor? Bem típico, né, de problema de ensino médio. E aqui o cara me dá toda a solução do problema, inclusive com o equacionamento aqui, com o desenvolvimento do problema. E me dá a solução. Eu posso fazer uma prova, eu posso fazer qualquer atividade. E não é só isso, galera. A gente pode ir complexificando e para vários níveis de etapas educacionais. Eu posso fazer isso para ensino fundamental, para ensino médio, para graduação, para pós-graduação. Posso complexificar o que eu quiser, desde que eu consiga dar os comandos e criar os prompts adequados para o ChatGPT. E tem mais coisas. Por exemplo, eu posso pedir para ele traduzir, ele pode ser um tradutor. Eu pego um texto qualquer e colo ali, peço para ele traduzir esse texto para a língua tal. É outra possibilidade de uso do ChatGPT. Eu posso gerar conteúdos para mídia social. Eu posso dizer, faça um post no Facebook sobre cuidado com o meio ambiente e o impacto do efeito estufa. E ele vai me criar um conteúdo para mídia social. Por aí vai. Dei uma geral resumida sobre as possibilidades do ChatGPT. Mas, se vocês entrarem
aqui, depois que vocês se conectarem no ChatGPT, eu posso vir em exemplos. E aqui em exemplos eu tenho prompts de comando para tudo que o ChatGPT pode fazer. E aí eu vou começar a brincar, vocês vão começar a brincar e vão explorar as possibilidades que o ChatGPT tem, tá? Buenas, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Tá, o ChatGPT, vamos dar uma navegadinha aqui no Proedu. Então, o ChatGPT, deixa eu abrir aqui uma telinha. Proedu. Proedu está aqui. Eu vou fazer uma busca sobre informática, já que é o nosso tema de hoje. Informática, veio uma sequência de conteúdos aqui. Olha aqui, ética profissional e cidadania, redes de computadores. Tá, eu estava buscando alguma coisa sobre redes de computadores. Eu chego no conteúdo específico que eu queria, mas o Proedu, ele me dá conteúdos relacionados. Isso aqui é uma técnica de inteligência artificial que está implementada no sistema. Tá? E no Plaforedu, que é o nosso sistema de oferta de itinerários formativos. Vamos lá. Eu sou professor e eu quero desenvolver uma competência em criação e modificação de conteúdo. E aqui eu tenho uma sequência de cursos montadas, que pode ser montada por um consultor especialista ad hoc, mas pode ser montado por uma inteligência artificial com critérios específicos. Eu quero que a inteligência artificial me monte uma sequência de cursos para eu me capacitar na competência que um professor tem que ter em relação à aprendizagem colaborativa. E aqui eu tenho um itinerário montado com 2 cursos que a plataforma está me ofertando. Tá? Então, são técnicas de inteligência artificial montadas em plataformas com finalidades distintas, mas que usam técnicas de inteligência artificial para resolver alguns problemas para os usuários. Voltamos na nossa apresentação e a sequência, mais informações que vocês talvez não saibam, mas que existem para várias finalidades. Por exemplo, este cara aqui se chama Web Captioner, é uma API, é um aplicativo que faz a conversão de áudio para texto em tempo real, que pode servir para uma infinidade de problemas. Por exemplo, eu estou com uma orientanda minha, a Dani, que está aqui, a Dani Tim, ela está aqui no Teams, assistindo de casa, e a Dani, ela tem deficiência auditiva severa. Se ela não tivesse a possibilidade de, além do áudio, ela usa aparelho, além do áudio, ela tivesse a possibilidade de complementar o áudio com legendas em tempo real, a experiência dela no mundo digital seria pior do que a experiência digital que ela tem com estes recursos de inteligência artificial. Aqui no Meet, a gente tem um recurso similar ao Web Captioner. Se vocês abrirem aqueles 3 pontinhos que tem do lado da mão no Meet, aqueles 3 pontinhos abrem um menu, e naquele menu tem ativar legenda, ativei para mim a legenda, vocês podem ativar as legendas para vocês. Vocês configuram a língua em que a legenda vai ser escrita, eu tenho que configurar que a legenda vai ser no português Brasil, acabei de fazer isso aqui no meu computador, e neste momento o Meet começa a legendar a nossa conversa, baseado numa API de inteligência artificial que faz a transcrição do meu áudio em tempo real para texto que aparece na legenda. Isso é um recurso de quebra de barreira, de acessibilidade para pessoas que precisam da legenda para poder ter acesso ao conteúdo de videoconferências, por exemplo. O Web Caption, isso está embutido nesta plataforma. O Meet tem a possibilidade de fazer a transcrição de áudio para texto em tempo real, mas tem plataformas que não têm essa possibilidade. Por exemplo, se a plataforma não tiver essa possibilidade, a gente pode driblar o problema com este aplicativo aqui, webcaptioner.com. Eu dou o start
aqui, e quando eu dou start, ele começa a pegar o meu áudio e converter para texto. E vejam que a legendagem, tanto do Meet quanto do Web Captioner, tem uma qualidade excelente, quase que com 100% de acerto, porque ele usa uma API com inteligência artificial que faz análise de contexto da frase e coloca as palavras corretas dentro da frase. Às vezes, ele interpreta uma fala de forma equivocada por vários motivos, porque a minha pronúncia não é boa, ou porque o meu hardware de captura de áudio, por exemplo, o meu microfone não é bom, e a API acaba não tendo a informação clara para fazer a conversão. Mas quando acontece isso, ele analisa o contexto da frase e coloca a palavra mais próxima e mais correta dentro daquele contexto ali. Estão conseguindo ver bem? Viram como ele converte? Perfeito. Não é? E isso é uma tecnologia de acessibilidade, é uma tecnologia assistiva para pessoas que precisam de legendas para entender o conteúdo de alguma conversa online. Então, as legendas do Meet são tão boas quanto, mas se não tiver legendas na plataforma, a gente usa o Web Captioner para fazer isso. Vamos lá. Raimundo, tem Pois alguém não. no Meet que queria fazer uma pergunta? Pois não, faça. Tem a Joyce, quem é que quer fazer a pergunta, faça aí. Pode falar. Não, não é daqui, foi alguém que está no Meet. Quem gostaria de fazer a pergunta? A Daniela. A Daniela está fazendo uma consideração que no Meet não tem pontuação. No Meet não, perdão. No Web Captioner não tem pontuação. A Dani está escrevendo junto com a gente. É isso, Dani? Se fizer uma pergunta com ele, ele não coloca a interrogação. No Web Captioner, né, Dani? São detalhes importantes. Já a legenda do Meet faz, é uma consideração muito importante. Tá? Muito obrigado, Dani. A Dani é usuária dessas tecnologias e ela está trazendo uma consideração super importante. Tá? Embora o Web Captioner faça uma transcrição muito boa, ele não faz pontuação. Já a inteligência artificial do Meet, ela entende a inflexão da voz e faz a pontuação. Viram? Eu não sei se vocês estão com a legenda do Meet aberta, mas vocês vão ver que ele entende a minha inflexão. Perceberam? Às vezes ele acerta, às vezes não. Eu fiz uma pergunta agora e ele não botou a interrogação. Mas ele vai pontuando e tentando adivinhar enfim, as expressões e a inflexão que tu usa na voz para colocar as pontuações corretas. Já o Web Captioner não faz isso, mas, de qualquer forma, melhor o Web Captioner do que não ter nada, não é, Dani? E voltamos aqui para a apresentação. A Dani está, com certeza, diz a Dani lá. Perfeito. Obrigado, Dani. Voltamos aqui para a nossa apresentação. E para fechar essa parte, eu mostro para vocês uma outra possibilidade, que é o Office 365. No Office 365, tu tens esse mesmo recurso que a gente tem aqui no Meet, e inclusive com a possibilidade de fazer transmissão pelo próprio Office 365. Eu vou mostrar para vocês aqui para a gente ir para o final da nossa conversa. O Office... Eu vou abrir aqui uma apresentação do PowerPoint no Office 365 e eu já tinha uma apresentação que eu já usei em outra palestra, que é uma oficina de legendagem. Estou abrindo a apresentação, vou vir aqui no cantinho em cima, onde está o meu cursor, tem um botão apresentar. Eu entro no modo apresentação e quando eu coloco o meu mouse aqui, ó, vejam que ativou uma barrinha aqui embaixo.
à esquerda, e eu tenho a possibilidade de ativar legendas. Ó, acabei de ativar as legendas e neste momento eu estou fazendo uma apresentação no PowerPoint online, e na medida em que eu vou fazendo a apresentação e vou falando, o próprio sistema do Office 365 vai legendando o que eu estou falando. É uma outra possibilidade, não sei se vocês tinham conhecimento desse recurso, mas ele é muito prático e útil também para a gente quebrar barreiras de acesso ao conteúdo, mas também é um exemplo de inteligência artificial que está disponível solucionando os problemas de usuários dos aplicativos aí do Google, Microsoft. Google e Microsoft estão incorporando inteligência artificial a rodo em todos os serviços que eles têm. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês e que as coisas que eu tenha mostrado tenham feito sentido. Eu quis fazer um apanhado geral sem me aprofundar em detalhes específicos, mas para chegar nessa atualidade em relação às discussões que têm surgido sobre o uso de inteligência artificial no nosso cotidiano como pessoas comuns, né, no nosso dia a dia, e algumas aplicações relacionadas ao ambiente educacional ou ao ensino. Tá? Espero que eu tenha conseguido atender as expectativas de vocês. E, dito isto, eu me coloco à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre qualquer dúvidas ou considerações que vocês tiverem. Muitíssimo obrigado pela atenção e pela paciência que vocês tiveram comigo, tá? Valeu. Raimundo. Joyce, é contigo aí. A gente adorou, Raimundo.